Eu ouvi essa história pela primeira vez quando estava na faculdade. Tinha voltado para casa nas férias de inverno e lembro que estava só eu e meu pai em casa. Estava assistindo a um programa sobre caçadores de fantasmas na TV só para dar risada. Eu realmente não acredito nessas coisas. Quando você assiste a esses programas na TV, é óbvio que são falsos. É muito difícil para mim deixar meus preconceitos de lado e apenas assistir, tentando entrar na história. Meu pai parecia ser igual. Ele nunca demonstrou interesse pelo paranormal ou algo do tipo. Ele sempre foi do tipo que zombava de qualquer coisa sobrenatural. O programa que eu estava assistindo entrou em um comercial. Então me levantei casualmente e encontrei meu pai na cozinha. Do nada, perguntei a ele: "Pai, você acredita em fantasmas?" "Sim." Sua resposta foi tão casual que me pegou de surpresa. "Sério?" perguntei, meio espantado. "Não parece com você." Ele deu de ombros e refletiu sobre o que eu tinha dito. "Sim," ele respondeu depois de um tempo, "mas eu sei que fantasmas são reais. Eu conheci um." Ao ouvir isso, eu tinha que conhecer a história. Veja, meu pai é como eu, gosta de contar histórias. Eu poderia recontar a maioria das suas histórias de memória, de tanto que ele as contava para quem quisesse ouvir. Mas essa era uma história que eu nunca tinha ouvido. Um acontecimento que mudou a vida do meu pai. Até hoje não sei se acredito ou não, mas quando alguém tão influente na sua vida, alguém que parece tão lógico e pé no chão, lhe diz algo assim, isso coloca em questão suas próprias crenças. Embora ele raramente fale sobre isso, quando conversamos, ele jura que é completamente verdade, sem exageros e sem dúvidas na mente sobre o que aconteceu. Aqui está a história contada do ponto de vista dele. Foi na casa em que você cresceu, em Campinas, até os 4 anos. Meus pais ainda moravam lá, mas eu estava na faculdade. Estava de volta visitando-os por um fim de semana. Eu estudava na PUC Campinas, então não era longe. Voltava muitas vezes para uma refeição caseira. Lembro-me que estávamos sentados para jantar, só nós 3. Era fim da primavera, início do verão, então ainda não tinha escurecido. Conversávamos normalmente quando o telefone tocou na cozinha. Minha mãe se levantou e atendeu o telefone, deixando meu pai e eu na sala. Depois de um tempo, ela chamou meu pai. "Léo, pode vir aqui um momento?" Lembro que ela parecia preocupada, a voz trêmula. Meu pai limpou a boca, levantou-se e foi até a cozinha. Eles não ficaram lá muito tempo, mas conversavam baixo e parecia estranho. Depois de alguns instantes, eles saíram da cozinha com os casacos vestidos. "Surgiu um imprevisto e precisamos sair um pouco", disse minha mãe. "Tem sobremesa na geladeira, se sirva. Não se preocupe com a louça. Eu lavo quando voltarmos." Meu pai não disse nada, mas dava para ver que era sério. Minha mãe parecia genuinamente preocupada. Saíram rápido e eu fiquei para terminar o jantar. Limpei a mesa e lavei meu prato, apesar do que minha mãe disse. Depois fui para a sala e me sentei no sofá com um livro da faculdade para relaxar. Horas se passaram e meus pais ainda não tinham voltado. Já eram 11 da noite e eu estava prestes a me preparar para dormir. Subi para o banheiro quando ouvi um barulho estranho. Parei e escutei por um tempo. Era o teto. O teto fazia um barulho lento, arrastado, rangendo. A madeira rangia suavemente. Não era um som incomum, mas havia um ritmo estranho que me deixou desconfortável e curioso. Depois de ouvir mais um pouco, desci até o sótão e escutei mais. Agora podia ouvir o som mais claramente, junto com um barulho metálico. Tomei coragem e decidi investigar. Subi as escadas. Tenho que dizer, eu não estava com medo. Não senti desconforto. Na verdade, me senti bastante à vontade. Mesmo que estivesse escuro e estranho, a energia no sótão não era ameaçadora. Parecia quase acolhedora. Quando olhei ao redor, rapidamente vi de onde vinha o som. Entre caixas e outras coisas guardadas, havia uma velha cadeira de balanço, que era da minha avó. Ela estava em um asilo próximo e não cabia muitos pertences no quarto dela. A cadeira de balanço balançava suavemente para frente e para trás,
fazendo as tábuas rangerem. Ao lado da cadeira, uma velha gaiola de pássaro fazia o mesmo. A porta da gaiola abria e fechava lentamente, fazendo um rangido metálico. Imaginei que havia uma corrente de ar, e sabendo que os sons me manteriam acordado a noite toda, fui procurar a fonte. Vasculhei os cantos do sótão, mas, por mais que tentasse, não conseguia encontrar a corrente de ar. Nem sentia. Não havia janelas e não estava ventando lá fora. Além disso, a cadeira era pesada, assim como a gaiola. Mas havia outras coisas leves por perto que não se mexiam. Pilhas de papel, por exemplo. Depois de um tempo desisti e olhei para a cadeira. Ela ainda balançava suavemente. Caminhei até ela e coloquei a mão no braço da cadeira. A cadeira parou de balançar. Ainda assim não conseguia sentir nenhuma corrente de ar. Levantei a mão e a cadeira ficou parada. Mas quando me afastei, ouvi-o ranger novamente. Virei-me e a cadeira balançava de novo. Foi muito estranho, mas como disse, não estava com medo. Dei de ombros e fui até a gaiola. A porta ainda se movia lentamente. A gaiola já abrigou um papagaio da minha avó, mas estava vazia há um tempo. Fechei a gaiola, tentando ao menos parar esse barulho. Fiz isso, e quando estava na metade do caminho, ouvi o ranger metálico novamente. Olhei para trás, e a porta da gaiola estava de novo balançando, destravada, perto da cadeira que continuava balançando. Algo tinha destravado a porta. Eu tinha certeza de que a tinha travado corretamente. Em qualquer outra circunstância teria ficado assustado, mas por algum motivo não estava. Eu simplesmente não senti desconforto. Uma cadeira de balanço e uma gaiola não são realmente assustadoras. Desci do sótão com um último olhar para o comportamento estranho e segui minha rotina de dormir. O ranger continuou por um tempo e não conseguia dormir por causa disso. Voltei para a sala onde não conseguia ouvir o barulho e continuei lendo. Pouco depois da meia-noite ouvi meus pais entrarem na garagem. Eles entraram e me encontraram lendo e se sentaram comigo. Minha mãe chorava. Eles explicaram que tinham passado a noite no hospital, onde minha avó tinha acabado de falecer. Essa é a história que meu pai conta. Ele acredita até hoje que antes de deixar este mundo, sua avó veio para casa para fazer uma última visita. Sou professor de matemática em uma escola de ensino médio em uma pequena cidade do interior. Entre meus alunos havia um garoto incomum chamado Thomas. Ele era quieto, nunca falava e não se misturava com os outros alunos. No entanto, ele sempre tirava a nota máxima em todas as provas. Um dia, por curiosidade, tentei puxar conversa com Thomas, mas ele rapidamente se afastou sem dizer uma palavra. Havia uma certa frieza em sua atitude, o que era bastante estranho. Resolvi entrar em contato com os pais dele. No entanto, os registros escolares não tinham informações de contato deles. Achei estranho, mas imaginei que fosse um erro de registro. A aura enigmática em torno de Thomas despertou minha curiosidade. Perguntei na cidade sobre ele. A resposta de todos foi surpreendentemente a mesma. Ninguém o conhecia, nem sua família. Um dia, em uma lanchonete local, a velha Dona Marta, uma moradora idosa e conhecida por sua memória afiada, me ouviu falar sobre Thomas. Ela me chamou com uma expressão preocupada no rosto. Ela alegou que havia um Thomas que se encaixava na descrição que eu fizera, que morava na cidade, mas ele havia morrido em um acidente de carro há 15 anos. Meu sangue gelou e tudo ao meu redor começou a girar. Seria possível que meu aluno fosse um fantasma? Voltei para a escola no dia seguinte com um nó de medo na garganta. Mantive distância de Thomas, que parecia normal como sempre, fazendo sua prova de matemática. De alguma forma, essa normalidade me arrepiava a espinha. Comecei a vasculhar os antigos registros escolares, que estavam em um estado caótico. Depois de dias de busca, encontrei o que procurava. Um anuário de 15 anos atrás.
Lá estava Thomas, parecendo idêntico. A legenda abaixo de sua foto dizia: "Em memória amorosa de Thomas, que nos deixou cedo demais." Fiquei com medo, mas decidi confrontar Thomas. Depois da aula, pedi para ele ficar. Ele não se mexeu, nem falou. Ficou ali, de pé, me olhando com os olhos vazios. Perguntei se ele tinha morrido há 15 anos. Thomas sorriu de maneira triste e arrepiante e disse: "Sim, mas eu nunca fui bom em matemática. Queria aprender direito." Assustado e sem palavras, o vi sair da sala, desaparecendo na multidão de estudantes no corredor. Ele nunca mais apareceu na minha aula depois daquele dia. Contei minha história para alguns colegas. Alguns acharam que eu estava brincando, outros acreditaram que eu estava alucinando. Mas a velha Dona Marta acreditou em mim. Decidimos realizar um pequeno memorial para Thomas, junto à árvore no terreno da escola. Era a nossa maneira de dizer a ele que estava tudo bem seguir em frente. Desde então, nunca encontrei nada sobrenatural, mas o incidente com Thomas deixou uma impressão duradoura em mim. Em noites silenciosas, quando estou sozinho, corrigindo trabalhos, ainda posso sentir uma brisa fria e ver um leve reflexo de um menino sorrindo para mim das mesas vazias. A experiência foi um lembrete sombrio. Nem todos os nossos alunos carregam apenas o peso de suas mochilas. Alguns carregam o peso de suas almas, presos entre mundos, despreparados para a jornada à frente. Sempre fui fascinado por casas antigas com recantos escondidos e quando me mudei para a minha nova casa em uma cidadezinha no interior do Brasil, fiquei empolgado ao descobrir que ela tinha um sótão. No entanto, o que encontrei naquele sótão foi além dos meus pesadelos mais terríveis. Era uma noite chuvosa e eu estava sozinho em casa. Decidi explorar o sótão, munido de uma lanterna e da minha curiosidade. À medida que subia as escadas rangentes, o ar ficava mais frio e a atmosfera parecia mudar. Ignorei a sensação sinistra, atribuindo-a à minha imaginação hiperativa. Quando cheguei ao topo da escada, notei um espelho velho e empoeirado em um canto do sótão. Sua superfície reflexiva parecia me chamar, e eu não resistia a olhar mais de perto. Mas enquanto olhava para o espelho, vi um par de olhos vermelhos brilhando, olhando diretamente para mim. Soltei um grito e tropecei para trás, deixando cair minha lanterna no processo. Na escuridão, ouvi um som de passos vindo do outro lado do sótão. Aproximei-me cautelosamente da fonte do barulho, e o que vi me deixou paralisado de medo. Ali, parado no canto, estava um homem. Mas ele não era um homem comum. Sua pele era pálida, seus olhos estavam afundados, e sua presença exalava uma aura sobrenatural. Tentei recuar, mas o homem falou com uma voz que me arrepiou a espinha. Ele afirmou ser um ser sobrenatural, preso no sótão por séculos. Disse que estava me observando, esperando que alguém o libertasse. Ele me implorou para ajudá-lo a escapar do sótão, prometendo-me riquezas e poder inimagináveis em troca. Mas algo nele não me pareceu certo. Seus olhos seguravam uma escuridão que me causava arrepios, e eu não conseguia me livrar da sensação de que ele tinha segundas intenções. Eu me recusei a ajudá-lo, e foi aí que seu comportamento mudou. Ele ficou furioso, e sua voz antes suave se transformou em um rosnado ameaçador. O sótão de repente parecia se fechar à minha volta. O ar ficou gelado e eu podia ouvir sussurros ecoando em meus ouvidos. Tentei sair do sótão, mas a porta se fechou, me prendendo lá dentro com o homem sobrenatural. Ele se aproximou de mim lentamente, seus olhos brilhando mais a cada passo.
Procurei freneticamente uma saída, mas as janelas estavam trancadas e a porta não se movia. O homem riu, provocando-me com promessas de poder e riquezas se eu cedesse. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de escapar, ou me tornaria mais uma vítima do segredo sombrio do sótão. Enquanto procurava uma saída, deparei-me com um velho baú escondido em um canto. Estava coberto de poeira e teias de aranha, mas senti uma atração por ele. Abri-o e encontrei um pequeno punhal de aparência antiga dentro. Numa tentativa desesperada de me defender, peguei o punhal e enfrentei o homem sobrenatural. Ele me atacou com uma velocidade desumana, mas consegui enfiar o punhal no peito dele. Ele soltou um grito de sangue e, quando desapareceu no ar, o sótão voltou ao normal. O ar esquentou e os sussurros desapareceram. Destranquei rapidamente a porta e saí correndo do sótão, sem olhar para trás. Desde aquela noite, evitei o sótão a todo custo. A presença do homem sobrenatural ainda me assombra, e eu não consigo me livrar da sensação de que ele ainda está à espreita nas sombras, esperando que eu volte. Aprendi da maneira mais difícil que nem todos os segredos devem ser descobertos. Não consegui me livrar do terror que me tomou desde aquela fatídica noite no sótão. O aviso do homem sobrenatural de que ele ainda estava atrás de mim causava arrepios na minha espinha, e eu não podia ignorar a sensação de ser observado onde quer que fosse. Desesperado para encontrar respostas, decidi enfrentar meus medos e voltar ao sótão, na esperança de acabar com o pesadelo de uma vez por todas. Com as mãos trêmulas, abri a porta do sótão e entrei cautelosamente. O ar parecia pesado e as sombras pareciam dançar ao meu redor. Chamei pelo homem sobrenatural, exigindo saber o que ele queria de mim. Mas não houve resposta, apenas um silêncio sinistro que me arrepiou a espinha. De repente o sótão parecia ganhar vida. Objetos voaram pela sala e as paredes pareciam se fechar em mim. Em pânico, corri em direção à janela na esperança de escapar, mas ao alcançar o trinco, senti uma dor aguda nas costas, como se algo tivesse me agarrado. Gritei e tropecei para trás, mas a janela se fechou, me prendendo lá dentro. O riso do homem sobrenatural ecoou pelo sótão, provocando-me. Eu sabia que tinha que encontrar outra saída, e rápido. Procurei desesperadamente um alçapão ou uma passagem escondida, mas o sótão parecia torcer e virar, me desorientando. A presença do homem sobrenatural era palpável, e eu podia sentir sua energia malévola ao meu redor. Percebi que não era páreo para seus poderes sobrenaturais, e minha única chance de sobrevivência era escapar do sótão. Sem outras opções, tomei uma decisão ousada. Corri em direção à janela e a abri, ignorando a dor nas costas. Subi no parapeito da janela e olhei para baixo, percebendo que era uma queda de 2 andares no chão. Mas não tive escolha. Tive que dar o salto. Fechei os olhos, fiz uma oração silenciosa e pulei da janela. O impacto foi chocante e senti uma dor aguda no tornozelo quando bati no chão. Rastejei para longe da casa, a adrenalina bombeando em minhas veias, e consegui sinalizar um carro que passava pedindo ajuda. A polícia chegou logo depois, e eu contei minha história angustiante. Mas eles não encontraram nenhuma evidência do homem sobrenatural no sótão, e seus olhares céticos me fizeram questionar minha própria sanidade. Eles concluíram que eu tinha sofrido um colapso mental e imaginado toda a aprovação. Fui internado no hospital devido aos ferimentos, mas o pesadelo estava longe de acabar. Eu não conseguia me livrar da sensação de que o homem sobrenatural havia escapado do sótão e agora estava atrás de mim, buscando vingança pela minha tentativa de fuga.
O hospital se tornou minha nova prisão, e eu constantemente olhava por cima do meu ombro, esperando que ele aparecesse a qualquer momento. Enquanto escrevo isso da minha cama de hospital, posso ouvir barulhos estranhos nos corredores à noite e vislumbro sombras que não deveriam estar lá. O riso do homem sobrenatural ecoa em meus sonhos, e eu sou atormentado pelo medo de que ele ainda esteja à espreita nas sombras, esperando a hora certa para atacar novamente. Eu sei a verdade, mesmo que a polícia e os médicos não acreditem em mim. O homem sobrenatural é real, e ele não descansará até conseguir sua vingança. Estou preso em um pesadelo vivo, e temo que minha única chance de sobrevivência seja desvendar os segredos da floresta e encontrar uma maneira de derrotá-lo de uma vez por todas. Mas o tempo está se esgotando, e não sei quanto tempo mais posso aguentar antes que o homem sobrenatural venha para mim novamente. Enquanto me recuperava dos ferimentos no hospital, não conseguia me livrar da sensação de desconforto. Eu sabia que o homem sobrenatural tinha escapado do meu sótão e agora estava lá fora, à espreita na floresta, me provocando, esperando. A polícia permaneceu cética em relação às minhas alegações e minha pesquisa sobre como derrotá-lo havia mostrado poucos resultados. Determinado a proteger a mim mesmo e aos outros, me aprofundei em minha investigação. Vasculhei textos antigos, procurei o folclore local e consultei especialistas em ocultismo. Através de minhas pesquisas, descobri informações perturbadoras sobre o homem sobrenatural. Aprendi que o homem sobrenatural não era apenas um espírito vingativo, mas algo muito mais poderoso e malévolo. Ele era um ser antigo, amaldiçoado a vagar pela terra por séculos, predando vítimas desavisadas. Aqueles que o encontraram e sobreviveram foram atormentados por doenças misteriosas, acidentes ou mortes inexplicáveis em poucos meses. Armado com esse conhecimento, elaborei um plano para derrotá-lo de uma vez por todas. Reuni um arsenal de talismãs protetores e objetos encantados, e procurei a ajuda de um pajé conhecido por lidar com entidades sobrenaturais. Junto com o pajé, me aventurei na floresta para onde o homem sobrenatural havia fugido depois de escapar. A floresta era estranhamente silenciosa, e uma sensação de pressentimento pairava no ar. Mas eu estava determinado a enfrentá-lo, a pôr fim ao seu reinado de terror. Ao nos aventurarmos mais fundo na floresta, sentimos sua presença. O ar ficou mais frio e as árvores pareciam sussurrar com sua energia malévola. Seguimos os sinais e marcações que ele havia deixado para trás, até que finalmente nos deparamos com uma clareira. Lá estava ele, o homem sobrenatural, alto e imponente, com os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Ele riu, um som arrepiante que me arrepiou a espinha. Ele sabia que eu estava chegando e estava pronto para mim. A batalha que se seguiu foi intensa e aterrorizante. O homem sobrenatural liberou seus poderes sobrenaturais, lançando energia escura contra nós, tentando quebrar nossa determinação. Mas lutamos com todas as nossas forças, usando os talismãs e objetos encantados para nos proteger. O pajé entoava encantamentos antigos e eu empunhava minhas armas com determinação. Lutamos com tudo o que tínhamos, recusando-nos a recuar. Era uma batalha de vontades e poderes, e a floresta parecia ganhar vida com a fúria do homem sobrenatural. Finalmente, com um último e poderoso encantamento, o pajé selou o homem sobrenatural em um círculo de símbolos sagrados. Ele soltou um grito de sangue e sua forma se dissipou em névoa, desaparecendo no éter. Exaustos, mas vitoriosos, sabíamos que finalmente havíamos derrotado o homem sobrenatural.
Realizamos um ritual de limpeza para purificar a floresta de sua energia escura e voltamos para casa, sabendo que ele havia ido embora para sempre. Meses se passaram e eu permaneci cauteloso, atento a qualquer sinal de seu retorno. Mas, com o passar do tempo, os incidentes cessaram e não foram registradas mais mortes. A polícia permaneceu perplexa, incapaz de explicar os acontecimentos que se desenrolaram. Continuei minha pesquisa, determinado a aprender mais sobre o sobrenatural e proteger os outros de encontros semelhantes. Compartilhei minha história com outras pessoas, na esperança de aumentar a conscientização sobre os perigos que se escondem nas sombras. Até hoje permaneço vigilante, sabendo que o homem sobrenatural pode ter sido derrotado, mas outras ameaças ainda podem existir. Guardo os talismãs e objetos encantados perto de mim, uma lembrança dos horrores que enfrentei e da força que encontrei dentro de mim. Mas também carrego uma sensação de alívio, sabendo que havia vencido o homem sobrenatural e posto fim ao seu reinado de terror. Tudo começou quando eu tinha 8 anos. Minha avó sempre vinha me contar histórias antes de dormir, narrando suas aventuras heróicas, onde ela salvava vidas graças ao seu dom especial. Suas histórias terminavam com ela vitoriosa, e todos tinham um final feliz. Mas uma noite, enquanto eu esperava aconchegado sob meus lençóis, ela não apareceu. Levantei da cama devagar, ouvindo meus pais brigarem como de costume. Desci as escadas e sentei no último degrau, ouvindo a discussão deles. Olhei para a sala, mas minha avó não estava lá. Caminhei até a janela e olhei para fora. As luzes dos postes iluminavam apenas pequenos trechos da calçada. Pressionei meu rosto contra o vidro frio para espiar melhor. O Impala da minha avó não estava estacionado. Desde que me lembro, ela nunca deixou de me contar suas histórias. Queria que ela aparecesse, me assustasse de leve e me levasse rindo para o meu quarto. Encostei a testa no vidro, sentindo uma presença fria, e todo o meu corpo ficou tenso. Os fantasmas estavam ali, aqueles que só eu podia ver, que sabiam que eu os via. Alguns pediam ajuda, outros me machucavam quando os ignorava. Minha avó sempre dizia para respirar fundo e imaginar que eles não estavam lá, avisando que não eram bem-vindos. Mas naquela noite eu estava sozinho e com medo. Meu corpo tremia e lágrimas brotavam dos meus olhos. Apertei os olhos com força, tentando ignorar, mas não consegui segurar as lágrimas. De repente, senti uma presença familiar ao meu lado. Minha avó estava lá, me olhando com um sorriso caloroso. Usei a mão para limpar o nariz e enxugar os olhos, virando-me para encará-la com lágrimas. Você está morta, não é? Consegui dizer com a voz trêmula. Ela assentiu com a cabeça. Sim, mas isso é só o começo para mim, disse piscando. Não chore por mim. Estou bem agora. Não sinto mais dor. Estou livre. Funguei, tentando entender. Você vai ficar bem sem mim, continuou. Não precisa que sua velha avó te segure. Ela tentou tocar meu rosto, mas sua mão passou através de mim, fria como gelo. Mesmo assim, fiquei onde estava. Vou contar uma última história antes de ir. Acenei com a cabeça sem conseguir falar, a garganta apertada. Dessa vez não tem final feliz. Nem todas as histórias têm. Não podemos salvar todos. Às vezes é preciso aceitar isso para seguir em frente, disse ela, ajeitando-se nas almofadas. Eu tinha cerca de 25 anos. Greg e eu estávamos atrás de um espectro em uma casa velha e assustadora. O lugar me dava arrepios, mas entramos. O fantasma não apareceu de imediato, nos atacava com objetos e vozes, dizendo para irmos embora. Mas fomos teimosos e investigamos. Descobrimos que o velho dono da casa morreu esperando que seus filhos o visitassem, o que nunca aconteceu.
Ela contou como tentaram convencer os filhos do velho a visitarem a casa. Eles recusaram, alegando que o pai era um homem horrível que matou a mãe deles. Greg sugeriu mentir, dizendo que os filhos estavam mortos. Embora relutante, minha avó concordou. Quando quase convenceram o fantasma, os filhos apareceram e incendiaram a casa. Greg e minha avó ficaram presos. Greg me acordou do desmaio gritando para eu sair. Consegui escapar por uma porta de cachorro, mas ele não teve tanta sorte, disse, a voz embargada. Greg morreu no incêndio. Ele usou suas últimas forças para me salvar. Foi assim que seu avô morreu. Houve um silêncio pesado antes dela continuar. Nem toda história termina feliz, mas sempre há uma lição. Aprendi que nem todos querem seguir em frente. As pessoas precisam de um propósito para continuar. O meu era viver por meus filhos e netos e esperar reencontrar Greg um dia. Enxuguei os olhos enquanto ela sorria. Eu vou te ver de novo? Perguntei fungando. Ela olhou para a janela e suspirou. Lá está a minha luz, disse, sorrindo com uma euforia que eu nunca tinha visto. Ela parecia jovem de novo, levantando-se com um brilho nos olhos. Vamos nos ver de novo um dia, disse, dando um beijo de despedida. Vi seu espírito atravessar o vidro e caminhar pela calçada. Quando olhou para mim pela última vez, seu rosto ficou horrorizado ao olhar para o andar de cima. Me levantei com medo. Olhei para o teto e depois para fora, mas ela já tinha ido. Sabia que ela tinha passado. Voltei para as escadas, mas a casa não parecia mais segura. Vi olhos vermelhos na escuridão, me observando. Corri para a porta tentando abri-la, mas senti uma força me puxar para trás. Gritei e lutei, tentando escapar do monstro. Sam! A voz do meu pai me despertou, segurando-me com firmeza. Foi só um pesadelo. Abri os olhos lentamente, ainda no meu quarto. Meu coração batia forte enquanto meu pai me abraçava. Virei-me e chorei na camisa dele. A vovó morreu. O monstro vinha atrás de mim, gritei. Ele me segurou mais apertado. Shhh! Nenhum monstro vem atrás de você. Como você soube que sua avó morreu? Olhei para ele, vendo minha mãe preocupada na porta. Meu irmão Nate entrou no quarto, esfregando os olhos. Ela teve um sonho ruim, explicou meu pai. Nate olhou para o armário que estava ligeiramente aberto e ficou pálido. Ela pode dormir no meu quarto esta noite? Perguntou sem tirar os olhos do armário. Quando olhei, vi os olhos vermelhos brilhando de volta, com um olhar presunçoso. Mesmo assustada, sabia que minha avó estava agora em paz, enquanto eu enfrentava meu próprio medo, sabendo que ela sempre estaria comigo, de alguma forma. Claro, aqui está a continuação da história. Fiquei tremendo de medo enquanto encarava os olhos vermelhos brilhantes que pareciam me desafiar do armário entreaberto. Meu pai me segurava com firmeza, enquanto minha mãe observava com preocupação. Claro, Nate. Sam, por que não vai para o quarto do seu irmão esta noite? Você vai se sentir mais seguro lá, sugeriu meu pai, guiando-me suavemente para fora do quarto. Nate abriu espaço para mim na cama, seu rosto ainda pálido. Você está bem, Sam? Ele perguntou, preocupado. Balancei a cabeça sem conseguir falar. A imagem dos olhos vermelhos no armário ainda estava fresca na minha mente. Meus pais conversaram em voz baixa no corredor, discutindo o que fazer. Eu me encolhi na cama de Nate, tentando acalmar meu coração acelerado. Sentia-me vulnerável e assustado, pensando na avó e no que ela me contou antes de partir. No quarto de Nate, a escuridão parecia menos ameaçadora. Ele acendeu um abajur ao lado da cama, iluminando o ambiente com uma luz suave. Nate deitou ao meu lado, olhando para mim com preocupação. Você quer me contar sobre o sonho? Ele perguntou, tentando quebrar o silêncio tenso. Engoli em seco antes de falar. Sonhei com a vovó. Ela apareceu,
mas estava diferente, como se fosse mais jovem. Ela me contou uma história triste sobre um fantasma e um incêndio. E depois havia um monstro no armário. Expliquei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha ao mencionar o monstro. Nate ficou quieto por um momento, processando minhas palavras. Você acha que o monstro era real? Balancei a cabeça lentamente. Eu não sei, mas parecia tão real. Vi aqueles olhos vermelhos me encarando, murmurei, olhando nervosamente para o armário ao lado da cama. Ele olhou na mesma direção por um momento, depois voltou sua atenção para mim. Vou ficar aqui com você a noite toda. Não vamos deixar nenhum monstro nos pegar, ok? Disse, tentando me confortar. Senti um pouco de alívio ao saber que não estava sozinho. Meus pais entraram no quarto para verificar se estávamos bem antes de irem para a cama deles. Minha mãe me deu um beijo na testa e sussurrou que tudo ficaria bem. Nate e eu ficamos acordados por um tempo, conversando baixinho para nos distrair do medo. Eventualmente, o cansaço do dia pesou sobre nós e fechamos os olhos. A noite passou sem mais incidentes, mas acordei várias vezes, pensando nos olhos vermelhos e nas palavras da minha avó. A manhã finalmente chegou e o sol brilhava através da janela, dissipando as sombras que me assombravam durante a noite. Desci para o café da manhã com Nate, ambos um pouco sonolentos, mas aliviados por uma noite sem pesadelos. Meus pais nos receberam com sorrisos tranquilizadores, embora eu pudesse ver a preocupação em seus olhos. Como você está se sentindo hoje, Sam? Perguntou meu pai, servindo-me uma xícara de suco. Um pouco melhor, acho, respondi, mexendo o suco sem realmente beber. Minha mãe colocou uma pilha de panquecas no meu prato. Sua avó gostaria que você se lembrasse dela com alegria, não com medo, disse gentilmente. Assenti, sabendo que ela estava certa. Minha avó sempre foi uma presença amorosa e reconfortante em minha vida, mesmo após sua partida. Durante o restante do dia, senti uma mistura de tristeza pela perda da minha avó e gratidão por tê-la conhecido. Nate e eu passamos o tempo juntos, jogando videogame e assistindo filmes para nos distrair. À noite, antes de dormir, meu pai veio até o quarto de Nate para me dar um abraço apertado. Você foi corajoso, Sam. Estamos aqui para você, ele disse com voz suave. Adormeci mais facilmente naquela noite, sabendo que minha família estava ao meu lado. Os olhos vermelhos e o monstro no armário se tornaram apenas um sonho distante, dissipando-se na luz da manhã. Com o tempo, aprendi a lembrar minha avó com carinho, valorizando as histórias que ela compartilhou e o amor que sempre nos uniu. A casa nunca mais pareceu assustadora, e os olhos vermelhos se tornaram apenas uma memória nebulosa de uma noite difícil. Minha avó sempre estará comigo, guiando-me através dos desafios da vida com as lições que ela me ensinou. E eu sei, de alguma forma, que ela está em paz, reunida com seu amado Greg, esperando por nós até o dia em que nos encontraremos novamente. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que achou do vídeo, pois isso vai ajudar muito. Obrigado.